Nós vamos começar gravando então. Oi, Jaque. Tem também a Fati, Maria de Los Angeles, tem a Maria Alice e Loísio, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda parte, né, da nossa aula de óleos essenciais e os filhos. Na verdade, não são só para os filhos. Na verdade, tudo que eu vou falar serve para todo mundo. Mas hoje eu vou colocar um foco em cima de educação de filhos. Meu estudo, basicamente, eu estudei bastante sobre várias linhas de educação, porque eu sou consultora de mães, né, de educação para filhos, e li muito, estudei muito, fiz muitos cursos, pós-graduação nessa área. E uma das coisas que eu gosto, uma das áreas que eu gosto muito é a parte de disciplina positiva, tá bom? Então, muito do que eu vou falar hoje, eu não sou uma pessoa expert, só faço disso. Não, porque eu gosto de mesclar algumas coisas. Então, eu gosto mais da disciplina positiva, mas também eu gosto de trazer algumas coisas das outras que eu acho que são muito boas também, tá bom? Então, vamos começar falando, então, vou começar compartilhando a minha tela, né? Vou compartilhar minha tela, acho que vocês todos estão vendo a minha tela. E vamos falar um pouquinho, então, do que a gente estava, então, conversando na semana passada. Uhum, lá, na semana passada. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim, Ó, ok. Então, essa foi a primeira parte que a gente conversou semana passada, que é usar os óleos essenciais para melhorar a nossa harmonia, né? Melhorar a nossa, fazer com que a gente tenha uma homeostase, porque na verdade, quando nós somos mães, a voz é melhor. As mães têm muita ansiedade em relação à educação dos filhos, em relação a pensar se o que eu estou fazendo está dando certo ou não, se ele vai virar ou ela vai virar na vida, se de repente eu faço isso e aí eu prejudico. Então, a gente, quando é mãe, a gente tem muita ansiedade. E eu tinha uma carência enorme de conversar com pessoas sobre educação quando os meus filhos eram pequenos, de ler muitas coisas. Naquela época a gente não tinha computador e internet como a gente tem hoje, e também não tinha Instagram, Facebook, nada disso. Então a gente era mais isolada e a gente tinha que ler. Então, eu fiz vários cursos, eu fiz cursos naquela época, sobre educação, sobre vários autores, mas hoje a coisa é tão, 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 tão ampla e a gente tem assim oportunidade de ter muito material escrito, lido e tudo mais. No final da aula, eu vou passar um videozinho bem legal para vocês também, para poder estar dando uma ilustrada, tá bom? Então, nós falamos semana passada sobre por que que ele ajuda todo mundo, né? Ele ajuda as crianças e ajuda os pais, porque eles são rápidos para entrar na nossa corrente sanguínea. Então, ele vai para o nosso sistema límbico e ele vai harmonizar o que precisa. Então, a cultura de deixar o difusor ligado em casa, no local onde mais ficam as crianças, onde mais fica a mãe. Então, se é na sala de TV, na sala de TV, se é numa sala onde tem brinquedos, eles ficam, deixa, mas ele é pequenininho, o que que aquilo vai fazer? A sala é grande, gente, ligado o dia inteiro ali, né? Aquilo vai trazer um grande benefício, que é você ficar inalando aquelas micro gotinhas, né? E isso vai ajudar muito. Então, a gente falou sobre os gritos, né? O efeito dos gritos, que as crianças liberam cortisol, e vão ficar sempre na fuga e esquiva com os gritos, né?
A gente falou também, mas a gente entende, né, que a gente tem, as mães perdem a paciência, ninguém é perfeito. Mas se a gente começar fazendo, se a gente estiver fazendo o nosso programa de exercício, nem que seja 15, 20 minutos, se estivermos fazendo meditação, 10 minutos. Hoje os estudos mostram que a meditação não precisa mais ser meia hora de meditação por dia. E nenhuma só por dia. Eles pregam que pelo menos duas por dia é o mais eficiente. Ajuda em todos os aspectos, inclusive para quem está na menopausa, ajuda também com o envelhecimento, ajuda com a harmonização, porque na menopausa está tudo descontrolado, tudo saindo do lugar. Então, essa meditação ajuda. E os óleos essenciais vêm para completar isso, assim, barbaridade, para dar uma qualidade enorme para tudo isso, tá bom? Então, a gente falou de algumas pesquisas, de alguns resultados, né? Sobre o que acontece, o desequilíbrio quando a gente está gritando, e porque a gente tem a gente tem um time, né? Então, a gente está com aquela paciência ali, vai, 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 vai. Se chegar aqui, a gente vai explodir. Mas qual que é o problema? Se você deixa chegar e você não quer explodir, você começa, a hora que você começa, você não consegue mais parar. Aí ele dispara. Então, tem mães que falam assim para mim: eu não ia bater, eu só ia falar brava, né? Mas eu comecei a falar tão brava, e aí ele começou a fazer isso que eu não dei conta. Eu dei uns tapa. Ou a mãe fala assim: ah, eu só ia chamar a atenção, falar, não faz isso, tal, 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 mas aí eu falo, não faz isso. E aí já comecei a falar, e aí desembesta em falar um monte de coisas desnecessárias, né? Então, se a gente está percebendo que eu estou chegando naquele limite, ou a gente se afasta se a gente pode, ou a gente vai para o banheiro se a gente pode, e usa os olhos. Entra lá no banheiro, pega seu óleo, cheira, e faz isso por umas 10 vezes. E ensinar as crianças também, né, que eles precisam do tempo deles. Então, você precisa de 1 minuto, filho. Vai lá, pensa, cheira seu óleo, pensa, depois você volta, a gente conversa sobre isso de novo. Tá vendo que a criança está irritada? Ensina, condiciona aquele 1 minuto que ele precisa parar tudo e respirar. Então, quando eles são pequenininhos, a gente pode ensinar a técnica da flor e da vela. Então, você pega a florzinha e fala, você cheira a florzinha e assopra a velinha. Então, as crianças aprendem isso rápido. E elas vão percebendo também que as mães também têm seu limite. Então, eu tenho muitos relatos de mães que elas falam que as crianças falam assim: ai, mamãe, acho que você precisa do seu 1 minuto. Ela fala: preciso mesmo, dá licença. E ela se retira, né? E às vezes eles batem no banheiro: mamãe, já acabou seu 1 minuto? Né? Elas relatam que eles ficam às vezes um pouco ansiosos, né? Quando elas entram para ter o 1 minuto delas. Mas é importante eles perceberem que está extrapolando hoje, mas a culpa nem sempre é deles. Às vezes você está com tantos problemas, tantas coisas na cabeça, que uma coisa que ele faz assim, ela fica grande para você. Então, às vezes não é culpa dele, mas invariavelmente ele vai achar que a culpa é dele. Uma das coisas que acontecem demais, isso é muito comum, é pais que se separam e quando eles são adultos ou adolescentes, eles relatam na terapia que os pais se separaram por causa deles. Né? Muitas crianças, muitos adolescentes reportam isso. Meus pais se separaram por minha causa, porque eu dava muito trabalho, meus pais ficavam nervosos. E não é por causa disso, né? Mas a criança tem a tendência de pegar para ela. Às vezes as crianças ficam agressivas, né? Mas por quê? Porque ela está tentando também a punição. Então, entender tudo isso, e a gente está aqui para ajudar a ensinar que os olhos podem ajudar a diminuir tudo isso. Então, os olhos têm o poder de entrar lá dentro de nós e mexer, por exemplo, no nosso GABA, né? Então, ele vai entrar e vai se conectar com o neurotransmissor do GABA. E aí ele vai ajudar a gente a produzir mais GABA. Esse GABA vai ajudar a gente a se sentir mais calmo.
né? E precisamos sempre ter o diálogo. Então, a gente tem que ter certeza que as crianças entenderam o que a gente estava querendo dizer, entenderam a situação, porque eles costumam interpretar de forma errada muitas vezes. Então, eu vejo com os meus 6 filhos, às vezes eles vão contar algum caso que aconteceu com todos quando eles eram pequenos, que a mamãe fez isso, a mamãe fez aquilo. Cada um conta de um jeito, cada um sentiu aquilo de um jeito. Então, é bem importante estar observando e vendo como a gente fala para eles, né? Então, hoje, nessa segunda parte, a gente vai estar falando sobre a autoaceitação e a autoestima das crianças, tá bom? Essa é a chave para indivíduos adultos equilibrados, para pessoas que consigam se atirar e fazer as coisas, que consigam desbravar, que consigam criar coisas novas. É autoaceitação e autoestima. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso então. Então, pais rígidos, pais permissivos e pais super protetores. Então, de um lado, a gente tem aqueles pais que foram criados de maneira muito severa e acreditam que é dessa forma, impondo os limites, que você vai conseguir. Por outro lado, a gente tem aqueles pais que foram super protegidos, que ganharam de tudo que quiseram na infância, que tentaram demonstrar amor para os filhos, né, pelos pais, mas que ganhavam as coisas materiais, né? E aí esses pais acham que funcionou e eles então resolvem fazer a mesma coisa. E nós temos aquele terceiro pai também, que é permissivo e super liberal, que é o pai da moda. Tudo pode, deixa ele escolher o que ele quer fazer, o que ele quer ser, o gênero dele, como ele faz, como ele acontece. É super permissivo. E tudo é permitido porque ele é um pai moderno. As 3 formas estão erradas, na verdade, estão equivocadas, na verdade, né? E os pais vão ter dificuldade, então, com a geração seguinte, então, vai ser mais difícil ainda. A gente tem que encontrar um equilíbrio de tudo isso. Então, precisa ter afeto, mas precisa ter disciplina. Todos os trabalhos que vocês procurarem sobre isso, vocês vão ver que na adolescência é a devolução da infância. E uma infância que teve disciplina é muito mais fácil ter disciplina na adolescência, né? Então, a criança precisa da disciplina para se sentir amada, se sentir querida, né? E que ela também tenha valores morais, limites bem estabelecidos. Quando a criança está solta e ela acha que pode fazer tudo, normalmente ela fica muito agitada, às vezes muito agressiva, às vezes muito tímida, né? Então, a necessidade é grande de nós colocarmos os limites. Uma vez fizeram uma pesquisa com os adolescentes numa escola. Então, entrevistaram esses alunos, né, na adolescência, e perguntaram: como é que são seus pais? Meus pais são maravilhosos. Eu posso sair com os meus amigos, assim, jovens de 15, 16, 17 anos. Posso sair, eles não questionam nada, eles confiam em mim abertamente. Posso chegar a hora que for. Não, meus pais perguntam quem vai, quem não vai, e o que que vai ter lá, o que que não vai ter. Às vezes eles querem ir até o local. E o outro fala: olha, só posso sair se for com os meus irmãos ou com os meus amigos que são muito conhecidos. Se esses amigos conhecidos, que as famílias são conhecidas, eu não posso ir. Então, eles vão gravando, né, a cada um. E qual foi a conclusão que eles chegaram, né? Que aqueles filhos que tinham hora para chegar, que tinham limites bem definidos, em determinado momento da entrevista, eles diziam se achar amados, queridos, achar que os pais são preocupados com eles. A entrevista demora, porque eram muitas perguntas. Aqueles que existia muita liberdade, que fazia tudo, no meio da conversa, sentia-se assim que, para eles tanto faz eu estar aqui, eu estar ali,
O que importa é eu não roubar, não matar, não fazer nada dessas coisas e não dar trabalho para eles. Então, essa é uma das pesquisas. Tem várias pesquisas que mostram que o jovem se sente amado, se sente querido, se sente mais equilibrado quando existem limites bem estabelecidos. E não podem ser limites assim falados somente, tem que ser limites escritos de preferência. As regras, né, delimitam território, e aí as crianças sabem: se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo, né? E essa psicóloga da Universidade Federal do Paraná, ela diz assim: são essas regras que demarcam até onde a criança pode ir sem se machucar, seja física ou emocional. Então, ele sabe que se ele for rude com um amigo, qual que é a consequência. Essa psicóloga dá uma dica desse livro, Eduque com Carinho, Equilíbrio entre Amor e Limites. Pessoal, tem muitos livros. A maior quantidade, o tema que existe mais livros no mundo é sobre educação de filho. O segundo tema que existe mais livro no mundo é sobre dieta. Mas o primeiro é sobre educação. Então, tem para todos os gostos, tá bom? Então, saber como elogiar é uma coisa importante. Às vezes a gente acha que foi pouco elogiado, às vezes a gente acha que os pais não valorizavam o que a gente fazia. Então, a tendência de muitos pais é elogiar muito as crianças. O elogio é ótimo, o elogio é maravilhoso, mas a gente tem que saber como fazer isso. O elogio tem que entrar como uma coisa boa e não como uma coisa que vai prejudicar. Então, saber elogiar é uma coisa que é treino, porque ele vai ajudar a autoestima das crianças, vai dar uma capacidade deles maior de se lançarem nas coisas, de aprender, vai ajudá-los a não serem arrogantes e nem desistir dos desafios. Porém, se nós soubermos fazer os elogios. Então, hoje nós, como avós, quem está aí como mãe, tias, precisamos aprender a elogiar. Essa médica especialista na Ele parte não dorme. emocional, espera aí que nosso áudio de novo está fora. Então, essa especialista, um estudo sobre elogiar as crianças, né? Ela fala que para determinar o sucesso em um desafio, o estudo analisou 400 crianças. Todas foram solicitadas a montar um quebra-cabeça, muito interessante. E aí, então, quando eles terminaram o quebra-cabeça, eles foram muito elogiados. Uma parte recebeu elogios por seu esforço, sua determinação em completar a tarefa. A outra parte falou: Nossa, vocês foram bons demais, você é muito inteligente, como você é bom, como você é maravilhoso. Então, os pais, os educadores estão achando que estão, né, elevando a autoestima. Uh-uh. O elogio tem que ser pelo esforço da criança, pela determinação em fazer a tarefa. Então, vai algumas dicas. Como assim, né? As crianças elogiadas nessa pesquisa de 400 crianças que elogiaram a inteligência, elas se acomodaram. Então, o que que aconteceu? Eles passaram outro desafio. As crianças que tinham ficado elogiadas com você é inteligente, você é isso, você é aquilo, não quiseram fazer a próxima atividade que era mais difícil. Medo de perder o status. Nossa, já tá bom, já fui elogiado, já encheu o potinho deles, não precisava desbravar mais nada. Aqueles que tinham sido elogiados pela forma como fizeram, pela determinação de terem feito, por terem terminado, queriam mais elogios ainda. Se eu conseguir aquele, agora eu consigo esse também. Então, isso modifica a forma como entra dentro da criança e como vai sair isso dela. Então, muitas vezes a gente vê jovens preguiçosos, né? Taxados como preguiçosos, ai, nananã. A adolescência já é uma época difícil. E se ele ainda tiver aquele conceito de que ele é o bom, de que ele é o cara, não sai. Ou se tiver aquele conceito de que eu não consigo nada, eu não sou bom, eu não faço nada, ai,
também não vai sair do lugar. Então, as crianças que se sentiram motivadas justamente porque o elogio foi para o concreto, foi pelo esforço dela e não pelo resultado final, ela teve mais sucesso. Então, muitos pais acreditam que elogiar a inteligência do filho é muito importante, claro, mas tem que ser o elogio inteligente. Um elogio inteligente é um elogio que você elogia as coisas concretas. Você elogia não só o resultado. Parabéns, é inteligente, você acabou. Não, isso é abstrato, né? Depende da opinião. O outro pode não gostar, então pode não ter sido bom. Imagine então esse lindo inteligente que ele não vai querer perder, né? Então, elogios assim fazem as crianças ficar presas a uma imagem de si mesmas, né? Aquela imagem de lindo, de inteligente, ele não quer perder aquilo. Então, ele continua guardando aquele status que ele já ganhou. E o outro vai à luta. Então, como elogiar? O elogio, elogie não elogie o caminho e não a personalidade, né? Elogie o desempenho da criança, não elogie qualquer coisa. Ah, ele traz um desenho lindo para você. Nossa, que desenho lindo, que maravilhoso, você é ótimo. Não. Nossa, você usou o vermelho e o azul, que legal! Eu gosto do vermelho. Seja verdadeiro. Nossa, você usou a folha inteirinha. Aí, se de repente a criança faz um rabisco, ela sabe muitas vezes, depende da idade, que ela fez um rabisco. Aí a mãe fala assim: ai, que lindo, maravilhoso. Então não vai querer se empenhar e fazer uma coisa melhor depois. Então você pode chegar e dizer: nossa, o que foi que você desenhou? Aí ela fica: você queria desenhar alguma coisa específica ou você só queria encher a folha de coisas coloridas? Ficou uma folha colorida. Porque você fala, nossa, que lindo, lá não tem nada. E ela já tem uns 3, 4 anos. Ela não é burra. Ela sabe que ali não tem o formato de nada. Ela não está vendo uma casa, ela não está vendo nada. Então, quando eles são menorzinhos, eles desenham, e se fala, desenha uma casa. Ele faz lá um rabisco, mas ele acha que aquilo é uma casa. Então eu pegava o desenho dos meus e eu escrevia. O que que você desenhou aí, filho? Ah, uma casa. Aí eu escrevia lá, uma casa. Não dava para ver que era uma casa. E esse aqui, desenhei o papai. Ah, então eu escrevi lá, o papai. Porque ele, é aquela imaginação. Mas então a gente depende da idade, né? Elogie também a paciência dele. Ai, filho, que bom que você esperou. Obrigada, né? Que bom. A perseverança, nossa, parabéns, você não desistiu. Então, os elogios, a gente tem que treinar os elogios, né? Então, tem um autor também que ele fala, bem interessante, ele fala que nós temos que usar o manto do elogio. O que que é manto? É aquela capa linda que os reis e as rainhas usam, né? Que vem arrastando atrás e que ela cobre e deixa você todo imponente. Então, o elogio tem que ser essa capa, né? Que a pessoa se sinta, mas sem aquele orgulho, aquela parte ruim dele se achar o bom, o maravilhoso e acaba aí. Então, elogie o que a criança fizer por iniciativa própria e elogie a atitude independente do resultado, né? Elogie de maneira sincera e com atenção. Então, não fala, ai, que lindo! Não, olha para o que eles estão fazendo realmente, né? Muitas vezes a gente não está com essa paciência, é aí que entram os olhos. Então, a gente já tem que acordar de manhã e falar, não, pera, não posso deixar o meus problemas afetarem. Então, agora é época de férias, crianças mais tempo em casa. Então, na internet tem um monte de brincadeiras para se fazer com as crianças em dias de chuva, para fazer trabalhinhos manuais, brincar com sucata, estimular a inteligência dessas crianças e proporcionar frustrações para elas também. Elas vão fazer, não vai dar certo. Você fala, não, calma, vamos com paciência, a gente tenta de novo de um outro jeito. Porque tudo que a gente vê em internet, em celular, em joguinhos, não vai puxar deles essa coisa. Então a gente tem que proporcionar para eles tudo isso, tá bom? Meta de mudar alguma coisa na educação. Então, se você está escutando isso e fala, nossa, eu faço tudo errado, minha nossa, tudo bem, tudo bem.
Vamos começar agora, né? Então, uma grande meta requer uma coisinha por dia. Então, eu quero parar de gritar. Então, coloca lá a sua meta, usa seus olhos, faz a meditação, fala, eu não vou gritar, eu não vou deixar isso tirar a minha paz e nem vou tirar a paz de ninguém. E aí você vai fazendo coisa por coisa. Ah, você quer, por exemplo, fazer a meta de brincar mais com seu filho, porque você está muito preocupado, às vezes, com a arrumação da casa, com as coisas da casa, você trabalha fora, quando você volta, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele não vai lembrar dessas coisas, né? Ele vai lembrar do tempo que a gente passou junto com eles. Então, vai lá, de novo, pega um óleo cítrico, cheira aquilo, e você vai ver que o poder que esses óleos têm de acionar o seu lado feliz, acionar o seu lado positivo, acionar o seu lado paciente também, tá bom? Nossa grande meta requer exercício diário, trazer para as crianças a noção de autoaprovação. Então, eu não posso deixar passar um dia sem proporcionar momentos para que ele possa se sentir aprovado, né? Não é que é proibido expressarmos o que pensamos e sentimos quando elas fazem algo buscando aprovação. A gente pode e deve elogiar. É que esse não deve ser o único foco. Então, eles vão buscar elogio e às vezes eles fazem coisa errada para buscar nossa atenção. E aí então a gente tem que ensiná-los a buscar uma coisa diferente, tá bom? Então, exemplos, né? Mas é uma coisa importante que os dois, né, pai e mãe, estejam na mesma sintonia. É importante os pais estarem bem resolvidos em relação à educação dos filhos também. Que tipo de educação você quer dar? É uma educação disciplina positiva? Ah, eu nem sei o que é isso. É uma educação montessoriana? Quando eu estou fazendo a avaliação com os pais, eu pergunto: que tipo de educação vocês querem dar para os seus filhos? Ah, não sei. Como assim, tipo de educação? Tem educação boa e ruim? Só? Não. É que existem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. Mas a gente tem que ser coerente. Então, se eu quero, por exemplo, uma educação Waldorf, eu tenho que ler sobre o assunto, eu tenho que buscar as coisas e eu tenho que fazer e seguir. Ah, então eu preciso escolher uma e fazer tudo daquela? Não, eu também posso ler algumas coisas de uma, da outra. Olha, eu gostei da forma que ele faz isso, eu gostei da forma que ele faz isso. Mas tem que ser coerente e fazer sempre do mesmo jeito, a mesma linha. Eu indico geralmente escolher uma linha porque fica mais fácil para os pais, né? Eles buscam coisas para ler, o casal lê junto, às vezes a mulher não tem tempo de ler, ele lê e conta para ela, às vezes ele não gosta de ler, ela lê, então conta para ele, eles discutem, fica uma coisa bem saudável, né? Então, se a criança pergunta, mamãe, você gostou do que eu fiz? Você achou bonito? Seja sempre sincero. Ai, não, filho, tá horrível. Não, eu não vou falar assim para o meu filho. Eu achei muito bonito. E você? É importante você devolver. Ou, se você achou horrível, você pergunta: o que que você achou? Devolve para ele a pergunta. Ah, eu achei que tá lindo. Tem criança que desafia. Eu achei que tá lindo e maravilhoso. Nossa, olha, eu acho que ele tá bem diferente, bem colorido. Eu achei que você pintou bastante a folha, tem bastante, às vezes eles até rasgam a folha. Achei que você quis fazer assim uma coisa até meio furadinha, bem diferente. Como que você fez isso? Como que você se sentiu quando você terminou seu desenho? Você está feliz com o seu desenho? O que que você achou? Né? Então, devolve a pergunta para ele, porque muitas das coisas que ele está te perguntando, ele já sabe e ele quer uma resposta X. Pergunte para ele, vá conduzindo, seja muito sincero e ele vai mostrar para você exatamente o que ele está precisando. Importante a gente refletir. Está, veja bem, está tudo bem responder para a criança quando ela busca a nossa aprovação, não tem problema. Mas devemos sempre trazer de volta o assunto, como a gente falou. Volta para ela. Não podem ver os pais discutindo e brigando sobre a educação deles na hora que está tentando educar. Isso também é bem prejudicial. Então, a gente tem que decidir antes. É sempre bom a gente pensar antes. O que que é realmente forte e importante?
Ah, eu acho que é importante, por exemplo, tenho casais que eles falam assim: olha, para mim é importante comer todo mundo junto. Eu valorizo isso, eu quero todo mundo junto, quero todo mundo comendo ali, tal, tal, tal. Ela não valoriza isso, ela fala: minha vida inteira comeu cada um por si, o importante para mim é que comam. Então, antes eles têm que combinar como vai ser, porque não adianta o pai ficar puxando uma coisa e a mãe outra ou vice-versa. Então, combina antes, né? Então, aí entra o diálogo do casal. E aí entra os olhos para ajudar o diálogo do casal também, tá bom? Quando a gente fica buscando, a gente percebe que as crianças estão buscando aprovação para tudo, 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 tudo. A nossa luzinha tem que acender. Tã, 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 tã. Muitas vezes nós não estamos conseguindo encontrar, eles não estão conseguindo encontrar recursos internos, porque eles tiveram ou estão tendo muitas situações de desaprovação. Então, eles estão buscando toda hora, buscando toda hora. E muitas vezes eles buscam isso, tirando a nossa paz, fazendo coisas erradas para chamar a nossa atenção. Então, alto valor. Precisamos ensinar alto valor independente do que o outro acha. Quantos de nós já nos saímos prejudicados por necessitarmos mais da aprovação do outro do que a nossa própria aprovação? Pensando na lógica da educação com respeito, em que trabalhamos com crianças habilidades de vida emocionais e sociais, quando ela traz a necessidade de aprovação, é uma grande oportunidade, então, de ensinarmos o alto valor, independente do que o outro acha. Você gosta disso? Ah, eu quero isso, assim, assim. Você gosta? Por que que você gosta? Ah, é a cor, não sei o que, não sei o que. Tá bom, tudo bem. Vai ser bem diferente dos seus amigos, e tudo bem. Não tem nada errado. Então, ensinar que ele não precisa ser igual a todo mundo em alguns quesitos. Igual na educação, tem que falar assim, assado, tem que ser gentil e tal, mas ele não precisa ter os mesmos gostos dos amigos, né? E tudo bem. Eu atendi semana passada um jovem, né? E ele estava bem frustrado, porque ele foi chamado, ele foi fazer um acampamento nas férias, né? E tinha muito esporte, e ele não gosta de esporte. Ele falou: ai, nossa, eu não aguento jogar isso, jogar aquilo outro. Aí ele me ligou quando ele estava no acampamento, né? Aí eu falei: mas eles só fazem isso? Como é que é? Não, eles fazem. Tem o pessoal da cozinha fazendo a comida enquanto o pessoal está jogando. Eu falei: você gosta bastante de cozinhar, de coisas novas, né? Por que que você não vai até a cozinha ver se eles não precisam de ajuda? Ele chegou lá na cozinha, ele não queria jogar esporte, ele e um outro amigo. Então, eles foram e aí eles encontraram, felizmente, tinha uma equipe muito boa, encontraram outras coisas para ele fazer e eles ajudaram, decoraram um monte de coisa, fizeram umas coisas bem legais lá na cozinha. E aí, na hora que foi todo mundo almoçar, eles estavam elogiando as equipes que ganharam, quem se destacou, tal, 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 e eles foram elogiados por terem ajudado na cozinha, pela criatividade que eles tiveram, pelas coisas que eles tiveram. Então, é um jovem que estava assim, pronto para o diferente. Eu não quero jogar bola com todo mundo. E tudo bem, isso não é um problema. Eu posso fazer outra coisa também. E ele conseguiu se destacar nessa outra coisa também. E tudo bem. Então, ele tem uma cabeça que ele consegue, né? Se fosse outro, talvez tivesse ficado lá se remoendo por não estar jogando, ou ter ido jogar não gostando, se violentando e tudo mais, tá bom? Ah, então, pensando na lógica da educação com respeito, em que trabalhamos com as crianças habilidades de vida. Então, trabalhar habilidades de vida, habilidades sociais, é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Então, quer dizer que a opinião dos pais não vale nada? Muitos pais falam isso para mim. Nossa, eu tenho que dar tanta liberdade que então a minha opinião não serve para nada. Não é assim. Não pode ser nem 8 e nem 80. A opinião da criança tem que ser ouvida, sim, mas ela tem que entender por que ela não pode fazer do jeito dela. E se de tudo ela não entender o porquê, e precisa fazer do jeito que ela não quer, aí você tem que dizer: olha, sinto muito, eu sei que não é o que você quer, mas agora você realmente vai precisar fazer isso. Limites.
Ela tem que tomar banho naquele momento. Ela não quer. Ela não está entendendo. Você já estabeleceu as regras, você já explicou, você já falou. Você tem duas alternativas. Você pode ir para o banho chorando, gritando, ficando nervosa, se jogando no chão, fazendo birra. Vai deixar a mamãe nervosa, mamãe chateada. Eu vou dar banho, vou trocar e vou pôr. Ou você tem uma segunda opção. Você pode ir tranquilo para o banho, a gente vai cantando, brincando, saindo do banho, a gente se troca, a mamãe vai contar uma historinha, a gente vai passar os seus olhinhos. Mostre para ele duas alternativas sempre, para que ele possa ter o poder de escolha dele. Mas não se surpreenda se ele resolver escolher o ruim. É uma opção. E aí você tem que deixar. Mas ele tem que fazer aquilo, ele vai para o banho, mas ele vai fazendo birra, chorando, fazendo que pena, né? Então, nós precisamos ajudar as crianças a construir isso dentro deles, construir que eu posso ter minha opinião, mas eu tenho limites e regras a seguir, que eu tenho valor, mas é o valor pelas coisas que, não só pelo que eu ganho, mas pela forma como eu faço as coisas, né? Elogiar o processo das coisas. E temos que ser verdadeiros, porque criança sabe quando a gente está mentindo. Ai, que lindo! E não está lindo coisa nenhuma. Se a criança fizer algo, coisas que dão muita vontade de bater, dar umas palmadas, ou elogiar e comemorar, claro que vamos manifestar a alegria. Mas quando a gente tiver vontade de dar uns peteleco, a gente tem que se retirar. Se a gente não sabe que não vai se controlar, se retira. Mas quando eles fazem coisas que a gente quer bater palma, elogiar, comemorar, maravilha. Mas não passar daquele limite, porque aí quando ele faz realmente uma coisa grande, você não tem paz. Você faz tanta festa para coisas pequenas que quando chega coisa grande, né? Então, comedidamente, né? A gente tem que ter o nosso objetivo aqui, qual é? Ah, o meu objetivo aqui é que ele ficou ali quietinho, pintando. Isso aí foi ótimo que eu consegui terminar minhas coisas. Elogia isso também, né? Bom, saber o que a gente está querendo é importante. Quando não é saudável comemorar uma ação positiva da criança? Então, muitos pais elogiam demais, né? Então, tirou a mesa. Ai, parabéns, filho, tirou seu prato da mesa. Meu, mas não tinha sido combinado? Cada um tirar seu prato não fazia parte das regras? Ah, eu estou feliz que todo mundo cumpriu com as suas regras. Beleza, mas sem muito alarde. Então, elogiar quando a criança se comporta dentro da expectativa, esse é um lugar de manipulação para que ela entenda que é para continuar fazendo aquilo. Ou seja, o dia que eu quero irritar minha mãe, eu não tiro meu prato da mesa. Ou o dia que eu quero chamar atenção, eu paro de fazer aquilo, porque eu sei que é o que ela quer. É diferente de eu saber que aquilo ali são as regras, e para a gente manter, né, as coisas de forma saudável, eu faço a minha parte, a mamãe faz a parte dela, o papai faz a parte dele. O que que não é saudável? Quando contribuo para que a criança dependa da minha aprovação e se comporte de determinada maneira para me agradar, e não porque ela entende que aquilo é saudável. Crianças carentes de atenção costumam extrapolar. Crianças mimadas que têm muita atenção e são viciadas também, viciadas em atenção. Ela precisa o tempo todo. O tempo todo alguém ali alimentando e dando atenção, alimentando e dando atenção, alimentando e dando atenção. Vira um vício. Então, qual que é o melhor caminho? O caminho é termos consciência e nos observarmos como pais. Educação de filhos requer estudo, diálogo, conversa. Às vezes a gente não vai saber o que fazer. Às vezes a gente não vai poder fazer nada. Vamos ter que esperar, conversar com o nosso companheiro e tomar decisões depois. Nem sempre a gente vai poder tomar a decisão na hora, porque a gente nem vai saber o que fazer. Então, algumas dicas para pensarmos. Estou elogiando com que objetivo? Ah, é para manipular? É para fazer a criança continuar repetindo aquele comportamento que eu quero? Ou realmente sentir uma emoção positiva nisso, né? Importante usar desses momentos para ajudar a criança a criar essa força interna de seu alto valor e da percepção positiva.
ou se simplesmente falo o que eu acho e não trago a pergunta de volta para ela. Então, a criança chega no mercado e fala assim: ai, mamãe, posso levar esse chocolate? Esse sucrilho, gente. Aí você fala: ó, filho, lembra que a gente conversou sobre o açúcar? Você acha que esse aí tem muito açúcar? Vamos olhar o rótulo? Vamos escolher um outro. Esse aqui tem muito açúcar. Então você não vai dizer, não, filho, não, imagina, esse aí tá cheio de açúcar. Ah, escolhe o outro, imagina, esse aí não. Devolve para ele e ele vai te ajudar a dar a resposta correta, né? Então, cuidado para simplesmente não falar o que eu acho e não trazer a pergunta de volta para ela. Então, bem importante a gente fazer eles pensarem. Lembra que a gente conversou? Às vezes eles querem também testar a gente. A gente falou sobre aquilo, né? E aí a gente vai e faz diferente. Mas, por exemplo, uma mãe estava me contando que outro dia eles saíram tal e elas foram comer, não sei o quê, e a mãe tava fazendo dieta, né? E aí ela pediu um sorvete, assim, de não sei o quê, não sei o quê, e a filha virou para ela assim, mamãe, mas você não falou que você ia diminuir o açúcar? 6 aninhos. Olha quanto açúcar tem aí. Porque o pai estava só com uma bola, a filha estava com uma bola e a mãe estava com um sorvete cheio de coisas. Então, se vocês vão sair para tomar um sorvete e você tem um combinado que você quer emagrecer e vocês estão saindo todos juntos, então você quer fazer isso, beleza, você só comunica. Olha, pessoal, hoje eu vou me dar um dia de, de especial. Hoje eu vou comer o que eu quero. Para que ele possa entender, isso não é porque eu estou fazendo coisa errada, é porque realmente hoje é o meu dia especial. Quando a gente está educando filhos, quando a gente está vivendo em família, não dá simplesmente para ir vivendo, né? Então, ela não falou aquilo para a mãe se sentir constrangida. Ela só falou, ué, não era a sua meta? Como que é? Né? Então, a medicina natural, os óleos essenciais, a homeopatia, essas coisas vêm para ajudar a melhorar a qualidade de vida nossa e dos nossos filhos. Então, para ajudar nossos filhos com ansiedade, com as expectativas na escola, ajudar com a melhorar a autoestima, a gente pode usar os óleos. Nesse quesito de ansiedade, a gente pode usar Serenity, lavanda. Meu objetivo aqui não é passar as receitinhas, mas dar para vocês algumas ideias do que pode estar ajudando e mostrar que existe recursos, tá bom? Então, inquietação, agitação, tem o Balance, lavanda, o Peace, Calmer, Steed e Tinker. Serenity, lavanda, petitgrain, calmer, você pode fazer um blendzinho. Para aquela criança que chora por qualquer coisa, muito melancólica, esse é um blendzinho que costuma ajudar também. Aquela criança que está apática, nada tá bom, esse é um outro blendzinho que pode estar ajudando. Tristeza, frustração e desânimo. Veja bem, não é só da criança, tá bom? Pode ser da mãe também. A mãe está com tristeza, desanimada, frustrada. Faz um blendzinho, usa algum. Precisa usar todos? Não necessariamente. Se tiver o Elevation, usa só o Elevation, só o Tear. Pode usar só um deles e pode tomar umas 2 gotinhas do olíbano, que ajuda. Crianças temperamentais, irritada, que faz birra, o Calmer e o Steed são ótimos. Crianças que têm medo, tem crianças que têm uma coisa maior de medo das coisas, né? O Brave e o Rescue costumam ajudar bastante, assim como o Vetiver e Olhos Aterradores. Crianças fora do controle, obstinado, descontrolado, opositor, o Steed ajuda muito. Aquela criança que está desconectada, também o Steed. Sem apetite, aquela criança que não quer comer nada, às vezes eles estão no estirão, ou às vezes eles estão num salto. Tem criança que come muito, mas tem criança que dá uma paradinha também. Autismo, então veja bem, o autista, dependendo do grau dele, eles têm uma sensibilidade muito grande com cheiro, né? Então a gente pode ir testando. Essa receitinha que eu coloquei aí é uma receitinha que costuma ajudar bastante, mas você pode testar, porque não é para todo mundo. Mas coloca o Sálvia, o Serenity e o Balance. Não precisa fazer blend, você pode usar em momentos, né? Pode alternados, tá bom? Costuma ajudar bastante.
E, lógico, coloquei algumas coisas para as mães, mas vocês vão reparar que, e para os pais que são basicamente os mesmos olhos. Olha lá, de novo, né? Tem os mesmos olhos. Aqui, o Smart Sass e o Grapefruit, que ajuda bastante também, inclusive, a controlar mães que têm muito apetite, ficam nervosas, querem comer demais, né? Muitas mães refalam da enxaqueca, mas vamos lembrar, pessoal, que usar os óleos essenciais é como aquela máscara do avião. A máscara, quando cai, quando tem despressurização do avião, ela cai e a gente é orientado que a gente deve pôr primeiro a máscara na gente e depois usar nos outros. Ajudar o filho que está do lado ou a senhorinha que está do lado. Por quê? Porque senão você corre o risco de ajudá-lo e quando você for pôr em você, você já não tem mais força. E se for uma criança, ela não vai conseguir te ajudar. Os óleos essenciais não é diferente. Na educação dos nossos filhos não é diferente. A gente tem que estar se cuidando. Se a gente não olhar para nós, nosso minuto de meditação, nossos minutinhos de exercício, usar nossos olhinhos, ter os nossos olhinhos no bolso, ligar nosso difusor de dia, de noite, se nós não tivermos esses pequenos cuidados, a gente vai estar aumentando o nosso trabalho. Então, se a gente quer diminuir ou pelo menos nadar em águas tranquilas, mais tranquilas, a gente tem aí os recursos da natureza, não é remédio, né? Tomem também os suplementos, usem os suplementos, vai ver como isso ajuda. Às vezes a mãe come as coisas tão rápido, vive com o estômago estourado. Então, vamos ter o tempo para comer. Mas, se não tem, se aconteceu alguma coisa, se foi um dia extra, esses óleos podem ajudar na azia, má digestão. Problemas para dormir também, tá bom? Então, assim, os olhos, a gente pode usá-los de uma forma criativa, muito criativa, de diversas formas a gente pode usar. Eles ajudam invariavelmente, sempre. Se não é de um jeito, é do outro. Mas, para isso, a gente tem que ter algumas coisas bem definidas na nossa cabeça. Que tipo de educação que eu quero dar, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de avó eu quero ser. Às vezes eu não tenho filhos, mas eu sou tia. Que tipo de tia, né? Tia não é para dar limites, tia não é para dar educação, mas para talvez dar uma folga para essa mãe, para ajudar essa mãe. Então a gente pode ser muito criativo, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar na criação das crianças, como família, né? E como amigas também. Bom, eu não tenho filhos pequenos e os meus netos não moram perto de mim, mas tenho umas amigas queridas que têm filhos e eu vivo ali ajudando e fazendo e na igreja e tudo, porque qualquer mão que ajude, a gente está agradecendo quando a gente é mãe, né? Então, fica aí as dicas. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta específica sobre alguma coisa que eu falei ou sobre algum óleo específico? Pode perguntar. Ou quer fazer uma consideração? Tem alguma experiência para contar interessante que vá contribuir? Não? Eu achei tudo maravilhoso. É, Bom, passar um review Eu na achei, cabeça da gente. Pode falar, Irânia. eu achei essa aula maravilhosa. que bom. Eu sou avó, mas tudo que tem de bom eu passo para minha filha. Quando eu vejo umas aulas assim, eu passo para ela. Achei maravilhosa. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu vou passar para vocês, eu vou mandar para Maria Alice, vou pôr no meu grupo também, uma dupla. São duas mulheres que elas falam muito sobre educação e elas vão dar algumas dicas bem legais. Vale a pena estar seguindo também. Elas estudam bastante, elas leem bastante sobre educação. Eu conheço, elas são ótimas. Dá para vocês assim tirarem muitas dicas ali. E quando vocês começam a assisti-las no Instagram, outras vão aparecendo. Uhum. Outras boas vão aparecendo. Então vale a pena. Eu ia passar para vocês
Mas como a gente começou a nosso horário atrasadas, então vai ficar tarde. Sei que todo mundo tem seus compromissos. Eu sei que a Fatia e a Isabel têm agora uma outra reunião depois dessa, então eu não quero também me estender. Mas vou deixar aí a dica para vocês e podem passar. Eu também passo tudo para as minhas filhas, que são mães também. Tá bom? Um E beijo. aí passa a gravação para a gente dessa aula. Eu Passar. quero colocar ela no programa da infância. Uhum. Tá Muito. ótimo. É um tema que eu adoro. Eu amo, amo essa área. Tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana. E hoje ainda tem a aula da Letícia, às Às 8. 20 horas. E Uhum. tem também a. Não, acho que hoje é só a aula da Hoje Letícia. chega, é. Tá bom? Então, nos vemos lá. Um beijo grande, pessoal. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, tchau.